dias para os meus 60, tá? Calma aí. Faltam 15. Olha o que eu preciso passar. Desde fevereiro eu tô falando com essa mulher. Não, que esse ano você completa 60 anos. Que eu já tô falando dos meus 45. Eu já tô assim, eu tô doida para chegar aos 45. Na verdade, eu já tô querendo fazer a festa de 50. Porque olha só, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. As pessoas olham para mim, ao contrário do que a doutora Janete falou, até no depoimento emocionado aqui, as pessoas sempre olharam para mim com preconceito contra a idade quando eu era mais nova, porque eu comecei a dar aula muito nova, e as pessoas olhavam para mim, quando eu tinha 20 achavam que eu tinha 15, quando eu tinha 30 achavam que eu tinha 20, e assim foi. E isso é a cultura jovem-cêntrica. O que é a cultura jovem-cêntrica? Quanto mais novo você parecer, melhor. Quando eu tenho 44, as pessoas falam que eu não pareço ter 44. Por que eu não posso parecer ter outra idade e isso não ser bom? Porque o que a nossa sociedade fala é ser bom é ser jovem. Vocês já pararam para pensar nisso? Já. Parem para pensar. Se você faz esse tipo de elogio para as pessoas, pare para pensar se a sua fala não está sendo preconceituosa. Eu sei que a intenção nossa é fazer um elogio e que a gente não percebe o preconceito que está por trás. Mas se nós estamos falando de educação e longevidade, a gente precisa parar para pensar no que a nossa fala quer dizer. Então, Paula Chacon, você e Helena estão aqui para me ajudar a falar sobre vida social, que tem tudo a ver com a fala da Silvia, porque a Silvia acabou de falar sobre as relações e sobre a importância do tanto que isso, né, mostra para ela sobre a longevidade dela. E eu vou começar com duas perguntas para vocês. Vou começar aqui, com a Helena e depois para a Paula, tá? Com a Helena, como você começou a se interessar por conviver com pessoas de diferentes idades da sua? Eu já sei que ela é minha mãe, vocês já perceberam que ela é minha mãe, eu já falei, né, gente? Fundadora junto comigo da Rede Longevidade, minha sócia há 20 anos. Então a pergunta para ela é, obviamente, que eu já sei a resposta, mas vocês ainda não sabem. Então, como é que você começou a conviver com pessoas diferentes da sua idade? Como é que você sente os benefícios dessas interações no seu dia a dia? Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, eu sempre falo assim, eu comecei a trabalhar muito nova, então, justamente por ser muito nova no trabalho, então essa intergeracionalidade começou na minha vida muito nova também. Né? Então, assim, os meus colegas eram pessoas bem mais velhas do que eu. Comecei com 11 anos de idade. Né? Eu lembro, com 14 anos, eu fui trabalhar na prefeitura de Belo Horizonte, e eu fui trabalhar na área de contabilidade, e que meus colegas já tinham 50, 60 anos. Então, assim, era uma diferença muito grande, né? E com o passar do tempo, e aí também, aí como mãe, o aprendizado com os filhos, que a gente sempre aprende também. Então, durante toda a minha vida, eu tive esse relacionamento, né, com pessoas de diferentes idades. E atualmente com os netos, né, gente? Porque a gente aprende, quem tem neto que sabe, né, como que a gente aprende com os nossos netos, né? Malu tá aí, né, que vocês já conheceram, e eu tenho mais outros 3 netos também. E isso, assim, é de uma riqueza muito grande, né? Quando a gente tem essa oportunidade de se relacionar com pessoas de diferentes idades, e o tanto que a gente aprende, né? Tanto ensinamos, né? Paulo Freire fala muito isso, né? Que na vida a gente aprende e a gente ensina ao mesmo tempo. Então, acho que é estar sempre aberta para esse conhecimento, né? Independente da idade. E aí, uma coisa que a Helena fala, que eu queria muito que vocês pensassem, é que hoje existem muitas falas assim. A geração tal não é mais assim. A geração X não é mais assado. A geração do meu avô faz isso assim, assim. A geração do meu neto faz isso assim, assado. Vocês já ouviram essa fala? Sim. E geralmente são falas negativas. Vamos parar de falar só daquilo que nos separa. Vamos começar a prestar atenção naquilo que nos une. E o que nos une pode ser o desejo de aprender sobre o que a gente não sabe. Uma pessoa mais nova pode aprender com uma pessoa mais velha, uma pessoa mais velha pode aprender com uma pessoa mais nova. Então vamos olhar que pela primeira vez na vida a gente está tendo 5 gerações convivendo numa mesma família ou num ambiente de trabalho. Olha a riqueza e a potência de aprendizagem que a gente tem
dentro disso, dentro desse ambiente. Então, o que eu queria completar na fala da Helena aqui, que já ilustrou tão bem, tanto na avosidade quanto nas relações de trabalho, essa potência das relações intergeracionais. Na nossa própria equipe da Rede Longevidade, né? Exatamente. Então, eu vou fazer 64 anos agora, esse ano, e nós temos aí a nossa equipe, Jéssica, Brenda, né? A Aline, que trabalha com a gente. Então, assim, eu aprendo com então tecnologia, gente, eu aprendo coisas todos os dias com essa equipe maravilhosa. E a Malu, nossa voluntária de 8 anos. E Paula, por que as relações entre essas pessoas são tão importantes? E o que a gente pode estimular para que essas resistências que eu acabei de falar aqui não sejam tão frequentes? Obrigada, viu? Primeiro eu quero esclarecer que eu estou feliz demais de fazer 60 anos, tá? Eu falei para esperar os 15 dias, que eu faço aniversário dia 7, viu, Silvia? Pertinho de você, no mesmo dia que a Helena. Mas é porque eu quero curtir a chegada dos meus 60, eu estou realmente muito feliz. E uma das coisas, eu falar de intergeracionalidade aqui, depois do que a Janete já disse, e do que a Silvia já disse, que assim, né? Porque o tempo inteiro elas falaram de encontro de gerações, né, gente? E são esses encontros que nos formam. A gente é o que a gente é hoje pelo encontro de gerações, desde que a gente nasceu. Era uma criança que estava sendo amamentada por uma mãe, cuidada por um pai também, que tinha uma relação com os avós. Então, o encontro de gerações ele se dá ao longo da nossa vida inteira. Agora, o que acontece é que ele pode fazer uma diferença ou não na criação de uma sociedade mais justa, mais respeitosa, mais humana, com todas as gerações. Hoje, a gente vê que a geração que talvez sofra o maior preconceito é a população 60+, 70+, 80+, não é? E isso, as relações que a gente estabelece ao longo da vida entre as gerações é que vai diminuir esse preconceito etário que a gente chama de etarismo e que hoje a maior parte da população idosa sofre. Eu brinquei outro dia que eu falei, eu sofro na minha casa. Mãe, pelo amor de Deus, você vai nesse lugar, mãe? Né? Eu falei, qual o problema? E uma outra coisa que eu queria dizer também, que as relações intergeracionais contribuem muito, é na questão do cuidado. Então, gente, eu tenho uma experiência do cuidado, de contar um pouquinho para vocês disso, que meu pai era um avô. Eu tenho um filho homem, hoje ele tem 28 anos, a minha irmã tem um filho homem de 27. Mas há 8 anos atrás, meu pai ficou acamado. Mas antes, e eles cuidavam do meu pai, e eles aqui iam dar um banho no meu pai. Uma vez por semana, um ia lá e dava um banho, o outro ia lá e dava um banho, e o outro banho no leito, que era o que era possível, né? 3 vezes por semana, tá de bom tamanho. E aí, sabe por que eles foram cuidar do meu pai? Com todo carinho, porque o que eles construíram lá atrás com meu pai. Quando eles eram pequenos, o papai levava eles para natação, para o futebol, assistir os jogos. Depois o papai contava história para eles, lá da roça, com porco, com vaca, com não sei o quê, e eles sentadinhos escutando. O que eles construíram ali? Uma relação de afeto e que gerou um cuidado. Então, essas relações intergeracionais, elas constroem uma sociedade mais humana mesmo, e uma sociedade em que a gente possa ter uma velhice todas as idades mais dignas, né? E aí a segunda parte da sua pergunta, nós aqui, enquanto vamos chamar, que a gente gosta de falar na rede, de lideranças pró-longevidade, olha, a gente pode criar espaços para esse encontro de gerações, o que está acontecendo aqui hoje, o que acontece na rede, quando a gente tem uma equipe intergeracional. Mulheres do Brasil, o Brasil Prev pode chamar para os seus eventos pessoas de todas as idades. Então, são muitas nas escolas, na comunidade, na nossa família. A gente pode ter encontros intergeracionais. E aí, para servir, assim, ajudar vocês nisso, tem um guia publicado, guia de boas práticas intergeracionais. É muito legal esse guia. Para quem está nas lideranças, dos movimentos, olhem para esse guia, porque lá tem muita proposta de atividade.
inclusive ações de avosidade, ações para a escola, muita coisa do SESC. Então, nós temos esse guia que pode nos ajudar a pensar em estratégias para que a gente construa mesmo uma sociedade digna para todas as idades, né? Eu queria só aproveitar a sua fala para dizer que quando a gente... Primeiro, os materiais, todos que a gente vai falar aqui, vocês vão ver um marcador de guia que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que vocês vão ver dentro do saquinho que vocês receberam, que vai ser uma experiência que a gente vai fazer daqui a pouco. Mas eu queria só dizer que quando a gente fala dessa questão do preconceito etário, gente, vocês já pararam para pensar que a idade é o único marcador que conecta todos nós? Vou dar o exemplo. O que as empresas estão trabalhando quando a gente fala com diversidade? Pessoas com deficiência. Se eu não sou uma pessoa com deficiência, eu não sei o que é ser uma pessoa com deficiência, ok? Pessoas negras. Se eu não sou uma pessoa negra, eu não sei o que é ser uma pessoa negra. LGBTQIA+. Se eu não sou LGBTQIA+, eu não sei o que é ser uma pessoa LGBTQIA+. Então, eu não tenho lugar de fala. E aí a gente tenta se colocar no lugar do outro, tenta praticar a empatia para garantir uma cultura de pertencimento e de inclusão. Mas às vezes a gente falha com isso. Mas a idade é o único marcador que conecta todos nós. Porque nós carregamos todas as idades em nós. Todos aqui já foram crianças. Todos aqui, à exceção da Malu, já foram adolescentes. Todos aqui já foram adultos ou são adultos. E muitos daqui já são pessoas maduras ou 60 mais, ou pessoas idosas, como quiserem ser chamadas. Outros serão. Então, vocês entendem que a idade é um marcador que conecta todos nós? E por isso a gente tem que celebrar a velhice. Celebrar o envelhecimento é celebrar uma conquista. Porque se a gente não envelhecer, é porque a gente morreu. Se a gente não estivesse envelhecendo, nós não estaremos aqui agora.